pequeno ele cultiva a paixão pelas palavras e começou a escrever ainda adolescente, depois de conhecer 2 bibliotecas públicas onde morava. Lia de 2 a 5 livros por dia. Na idade de cursar uma faculdade, a escolha não poderia ser outra. Formou-se em Língua e Literatura Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São mais de 100 livros publicados e mais de 1 milhão de exemplares nas mãos de pequenos leitores. O nosso entrevistado do Entre um Café, uma prosa de hoje é um escritor que desde que se entende por gente é apaixonado pelos livros e semeia essa paixão por aí, através das palavras e ilustrações de seus livros. Jonas Ribeiro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Cora. A sua paixão pelos livros começou desde muito cedo, né? Como foi que você descobriu essa vocação pela leitura? Olha, a ponte foram as bibliotecárias. Perto de um prédio onde fui morar, aos 10 anos de idade, havia 2 bibliotecas públicas que eu frequentava. A Biblioteca Clarice Lispector e a Cecília Meirelles. E eu emprestava livro, eu fuçava nas estantes, garimpava, chorava, ria. Foi algo assim devastador. Eu nunca pensei que os livros fossem mexer e me emocionar tão fortemente como eles o fizeram. E daí, desejar ser escritor foi um pulinho. E eu desejei verdadeiramente ser escritor, viver para o livro, queria pagar minhas contas com dinheiro de livro, que é o que acontece hoje. Foi uma meta. Eu tive brigas homéricas com os meus pais. Meu pai pensou que eu fosse passar fome, ele teria de pagar todas as minhas contas. Na época eu não entendia, hoje eu compreendo. De onde vem a inspiração para escrever tantos livros? Criar os enredos, os personagens? A inspiração vem da observação das pessoas, do mundo, de um mergulho que eu faço dentro de mim, um silêncio grande. E os temas, eles irrompem na Tem algum dos seus livros que seja o favorito? Olha, hoje são 128, né? Mas tem uns 40 que me emocionam bastante. A Bicicleta Voadora, O Esconderijo das Vontades, Palavra de Filho, são muitos. Diz uma coisa, Jonas, qual qualidade um escritor de literatura infantil tem que ter, que é indispensável? Olha, Cora, qualidade é a disciplina, a ternura, a verdade. O escritor, ele é um profissional da palavra, então subentende-se que ele tenha domínio do idioma materno, que ele brinque. Às vezes, quando a gente está conversando, a palavra cumpre uma função prática. No livro, é como se a palavra se enfeitasse para uma festa. Então ela está diferente, ela colocou um chapéu, ela está numa posição inabitual que ela não costuma estar. Então é um rearranjo, na verdade, não é tão somente o que se diz, mas na literatura é como se diz. E o escritor, ele deve desejar brincar com as palavras, reescrever o texto, fazer revisão, para que quando o leitor folhear as páginas de um livro, ele entender que ali houve um capricho, que é como uma renda, que tá diferente o livro, tem algo a mais. Né? Ele foi lapidado, as arestas foram aparadas. Qual a importância da literatura infantil na vida do futuro adulto? Ela aprofunda as emoções, né? Ele ganha uma sensibilidade. A cada livro que eu leio é aberto um incômodo dentro de mim. Por exemplo, se eu leio um livro confortante e venho a vivenciar um momento difícil, aquele livro que eu li, ele dá um suporte, ele faz com que eu não desabe, não me desestruture num momento de crise emocional, de crise financeira. Então a gente tem subsídios emocionais para lidar
com o mundo que nos cerca e essa infinitude de emoções que todo mundo tem de trabalhar diariamente. Então é essa inteligência emocional, ela nos alfabetiza, mas por dentro, não é a formalidade do letramento, de decodificar as letras, é de eu também entender o papel do vilão, do protagonista na história, de um cenário, porque cada elemento numa história me reporta, me leva a um sentimento. Então, quando eu estou lendo, eu estou organizando, eu estou ajeitando a minha casa, eu estou ganhando confiança, eu estou me preparando para outros mergulhos, outros saltos. Você já foi professor de redação e já deu aula de fraque, fantasiado de astronauta. Descobriram agora, você descobriu. Descobrimos. Como foi essa experiência? De sunga, é por causa da construção de personagens. Daí nada mais apropriado de eu ir como personagem à sala de aula. Eu levava alimentos que personagens comiam, perfumes que eles usavam, tudo para o aluno ter subsídios para construir personagem. Qual a importância dessa interação do professor com o aluno, com a criança? O professor, ele está próximo, ele tem um convívio direto com o conhecimento, que ele vai levar, oferecer para a criança. Então, quanto mais familiaridade ele tiver com esse universo, ele vai passar de uma forma mais natural e segura. Ele é um porta-voz para a curiosidade. Então, ele pode lançar um aluno para algum tema, alguma da ciência, de curiosidades. Isso é interessante, porque ele abre e convida a falar, vem, está na hora. E o aluno que é atento, ele percebe quando há verdade nesse convite e vai. Agora, se for um convite seco, um convite sem graça, sem delicadeza, não adianta. O livro tem de ter verdade, a fala do professor ela tem de estar imbuída, vestida de verdade, senão não vou conseguir conquistar aquele leitor, aquele aluno. Você tem uma abordagem diferenciada, né, com os professores que utilizam seus livros e mesmo com os seus leitores, né? O que isso representa para você, para o seu trabalho e para eles também? Abordagem é um olhar. Eu tenho a minha abordagem, que é o olhar que eu tenho para o mundo. Um outro... vamos brindar agora. Tantan, aos leitores de casa, outro escritor vai ter uma outra abordagem. E uma biblioteca, ela se faz pela diversidade. São escritores de ficção, de relatos, de crônicas, contos, poetas. Então, eu tenho que dar esse cardápio diversificado para o leitor. Daí, a minha abordagem ela é singular, a de um outro também. Então, em alguns momentos, o leitor vai desejar estar folheando os meus livros, em outros momentos, visitando livros de outros autores. Essa é a beleza da literatura. Investir na leitura desde cedo é digamos assim, uma opção para que o brasileiro seja mais leitor. Uma criança leitora vai ser um adulto leitor? É uma consequência. É comum o educador, as famílias dizerem: ai, meu filho não gosta de ler, não lê por nada. As pessoas gostam de ler, contanto que tenha em mãos um livro adequado que traga assuntos de seu interesse pessoal. Por exemplo, uma criança que ama carros. Se ela receber um livro do autódromo, que fala da história do carro ao longo das décadas, isso vai despertar a atenção dela para folhear, e quando menos ela perceber, ela já está lendo parágrafos, o capítulo inteiro, desejando desbravar o próximo capítulo. Então, uma estratégia para a gente promover a leitura dentro de casa
é a gente presentear crianças, adolescentes, familiares com livros os mais diversificados possíveis, né? Não só do interesse, e a gente tem que servir de modelo leitor, porque se a criança não vê na família ninguém lendo, isso só acontece na escola, ela não tem exemplos que vão fortalecer esse traço da personalidade de ela ler. E vai muito também do teor da curiosidade dela. Nessa era digital, que as bibliotecas já não são tão frequentadas quanto antes, né? Porque ali a gente tem tudo no computador, no tablet, né? No celular mesmo. E você acha que isso é bom? Cora, eu tenho uma boa notícia para você. Você está enganada. As bibliotecas ainda são bem frequentadas. Mas se a biblioteca ela não for atrativa, se, por exemplo, nos displays onde a criança chega e vê os livros expostos, se não houver mudanças ali, né, e o bibliotecário, se ele mantiver os mesmos livros ao longo do mês inteiro, isso não vai despertar curiosidade. Mas se ele fizer campanhas, expor com clareza, fazer propaganda, entrar nas salas, dizer, olha crianças, esse livro chegou essa semana e eu li, é lindo, eu tenho que, né, conquistar, seduzir, brincar. E quando o professor ele expressar uma relação amorosa dele para com o livro, isso vai contagiar. Mas isso não se forma de um ano para o outro. São dezenas, centenas de ações de os pais levarem os filhos às livrarias, às bibliotecas. E acho que antes de tratar de consumo, é você ofertar a gratuidade do seu tempo para ler para um filho, na hora de dormir, porque daí o filho vai discernir que aquela voz que a mãe está colocando na leitura é uma voz muito diferente daquela escovou os dentes, o que essa toalha está fazendo em cima da cama? Então, é uma outra mãe que está ali. É uma mãe que desacelerou, que está numa esfera de ternura, está vivendo aquele momento que é tão único, que não vai se repetir. Então, isso consegue criar leitores. Mas como eu lhe falei, tem que ter verdade, Cora. Porque se eu planejar tudo isso de uma maneira artificial, se eu planejar demais e não deixar que essas coisas aconteçam naturalmente, não vai dar certo. Jonas, muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Foi uma honra recebê-lo no nosso programa. E você, Obrigado. que nos acompanhou até agora, obrigada também. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.